Ela é escolhida para ser a princesa desde que nasceu, mas a profecia muda de repente, e ela é imediatamente abandonada pelo seu noivo. Ela passou toda a sua vida treinando para ser a rainha, então agora ela vai destruir qualquer um que tente tomar o seu lugar. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é O Preço da Separação, e espero que aproveite. A história começa quando o oráculo determina que a menina nascida com a cor de cabelo igual à do santo deve ser a princesa herdeira. Nascida com cabelo rosa, Elsa é declarada como a criança da profecia, e por isso está destinada a se casar com o herdeiro do império. A princesa herdeira Elsa e o príncipe herdeiro se conhecem há 18 anos. Mas quando o oráculo muda de repente, o mundo de Elsa desmorona ao seu redor. Faltando apenas um mês para o seu casamento, justo quando ela pensa que nenhum oráculo pode fazer com que ele abandone, o príncipe pede para cancelar seu casamento. Ouvir isso destrói Elsa, mas talvez ela ainda possa salvar o relacionamento deles, e implora para ele pensar no tempo deles juntos. Ela ama o príncipe e ela é sua noiva, então com certeza ele também lhe ama. Mas ele parece determinado a afastá-la. Então, em uma última tentativa de preservar seu orgulho, Elsa concorda calmamente com a decisão dele. No dia seguinte, ela acorda e sente o efeito de ser rejeitada, já que nenhuma dama de honra ousa servir uma princesa abandonada. De repente, um tumulto se forma, e a senhora Névia Rotella invade o quarto de Elsa. Névia é a garota da nova profecia, e agora a nova destinatária do amor do príncipe. Sabendo que agora ela é a escolhida, Névia entra rudemente no quarto de Elsa alegando ter o direito de entrar. Enfurecida com o comportamento da garota, Elsa reafirma seu papel como atual princesa herdeira, já que ainda é a noiva do príncipe herdeiro, o que significa que por enquanto ela ainda tem uma posição mais importante na casa. Ela aproveita essa oportunidade para provocar Névia, insinuando que talvez ela pense que por ser a garota da profecia, ela é mais poderosa que o imperador. Névia entra em pânico, pois se alguém levar a sério essas alegações, com certeza ela estará em apuros. E então, Elsa manda os guardas arrastarem a senhora para fora do seu quarto. Quando Elsa fica sozinha de novo, ela se enfurece com a forma como o príncipe pôde substituí-la por alguém tão imatura. Com olhos ferozes, ela se questiona como pode fazer seu noivo pagar caro por simplesmente descartá-la. Os rumores sobre Elsa se espalham rapidamente pelo palácio. Como ela não é mais a mulher da profecia, as pessoas começam a espalhar rumores de que ela foi abandonada pelo próprio Deus. Ao ouvir esses boatos, ela ameaça as mulheres que ousam falar dela pelas costas. Ela as coloca em seu lugar, afinal ela ainda é a princesa herdeira, então qualquer coisa dita contra ela ainda pode ser considerada traição. As mulheres pedem desculpas profundamente, e prometem que não ousam repetir o que disseram. As coisas param quando a antiga dama de honra de Elsa entra com desgosto no rosto. Ela encara Elsa, que nota como até sua própria governanta e chefe das empregadas, que cuidava dela desde criança, agora estava lhe abandonando. À noite, Elsa janta com seu noivo, e é apenas durante o jantar que ela consegue encontrá-lo. Mas parece que o relacionamento deles está tenso, já que ele mostra sua indiferença com ela enquanto jantam. Pelo visto, anos de amor são jogados fora assim. À medida que continuam, ela menciona que a posição que ele sempre quis por tanto tempo agora foi ocupada. Mas ao ouvir isso, ele tenta agir como se não se importasse. Vendo ele agir tão friamente, Elsa revela o que ela realmente planeja trazer à tona durante o jantar. Em um tom provocante, ela pergunta quando finalmente poderá deixar o palácio. Ele fica chocado e ofendido, achando realmente um absurdo que Elsa queira ir embora tão cedo. De volta ao seu quarto, ela se depara com os antigos planos que escreveu para o futuro reinado de seu noivo. Ela planejava entregá-los a ele assim que ele se tornasse imperador. Lendo os papéis, ela se sente tola por ter escrito e acreditado quando ele disse que seriam parceiros para a vida. Mas de repente, um pássaro pousa em sua varanda. Ao ver mais de perto, ela percebe que é um pássaro mensageiro carregando uma carta de seu pai. Assim que ela lê, ela imediatamente convoca Ash, um servo fiel de sua família que foi colocado no Palácio Imperial. Quando ele entra, a primeira coisa que faz é declarar sua lealdade à princesa. Ele expressa que estava esperando há muito tempo que Sua Alteza o convocasse. Ela o elogia, e imediatamente pede que ele espalhe um boato sobre a senhora Rotella. Acontece que apesar de seu status, o marquês não tem nenhuma riqueza em seu nome, e tudo porque há 3 gerações, uma marquesa costumava maltratar os fracos em troca de sua beleza, e como resultado, nenhuma fortuna lhe chegou desde esse período. Elsa planeja usar essa informação a seu favor e Ash concorda sem nem hesitar, e ao sair, ela encara as chamas das velas acesas, prometendo fazer Névia pagar por ter cruzado com ela. Enquanto isso, longe do palácio, um padre informa um homem de cabelos brancos sobre os rumores que surgem sobre a princesa herdeira. Ele os ignora, alegando que Elsa deve ser apenas dele. Quando o padre também o informa sobre um boato a respeito da senhora Rotella, e o mesmo homem ri alto. Por algum motivo, ele supõe que o boato deve ter sido uma das táticas de Elsa. Divertido, ele fala que prosseguirá com seu encontro com a princesa. De volta ao palácio, Elsa se prepara para voltar à sua casa.
Enquanto desocupa suas coisas, ela convoca uma criada chamada Azel Portuba para devolver seu anel de noivado ao príncipe. Mas para seu desânimo, Azel volta rapidamente dizendo que o príncipe pediu para que a princesa o devolvesse pessoalmente. Ela também expressa suas preocupações sobre os rumores envolvendo a senhora Rotella. Afinal, o que aconteceria com o palácio se uma mulher como ela se tornasse a nova princesa? Ouvindo isso, Elsa acha que Azel ainda pode ser útil para ela um dia. Ouvindo as palavras do príncipe, Elsa vai até seus aposentos para devolver o anel. Ao entrar, ela encontra um arranjo de flores, o mesmo que ela tinha decorado para ele. Ela olha para isso com emoção, se perguntando por que ele não jogou fora. Ela se pergunta por que se dará o trabalho de manter, mas seus pensamentos são interrompidos de repente quando o príncipe entra na sala. Mas não entende por que ele a olha com um olhar tão suave, e se sente como se fosse derreter com o jeito que ele a olha. Ela oferece a caixa contendo o anel de noivado, ainda com todas as intenções de devolvê-lo ao príncipe. Quando ele a pega, ela se vira para sair, mas sem querer derruba o vaso de flores da mesa. Em um impulso, o príncipe vai até o lado dela, preocupado que ela possa se machucar. Percebendo que estão fisicamente muito próximos um do outro, ela diz que foi inadequado ele segurá-la, principalmente considerando que eles não estavam mais noivos. O príncipe concorda, mas ele parece estar desapontado com isso. Antes que Elsa possa ir, ele pede sua ajuda para arrumar os documentos. Aparentemente ele ainda quer ficar na companhia de Elsa. Ela se recusa, e o príncipe não tem escolha a não ser deixá-la ir. De volta ao seu quarto, ela convoca a criada para enfaixar seu pé, e pelo visto ela tinha se machucado com o vaso mais cedo. Enquanto Azel cuida de sua ferida, as duas começam uma conversa. Elas começam a falar sobre os rumores a respeito da senhora Rotella. Azel parece preocupada que a senhora Rotella possa acabar sentando no trono de imperatriz, considerando o passado sangrento de sua família. Elsa se envolve na conversa, mas logo muda o tópico para a própria história de Azel. E ela finge interesse nos laços familiares de Azel com o Sr. Rubella, o assistente do príncipe. Mais tarde naquela noite, um pássaro mensageiro bate nas portas da varanda de Elsa. Ela inspeciona a carta, mas vê que ela está vazia. Ela se move para queimar a carta, mas descobre que o texto começa a aparecer assim que é exposto às chamas. Ela se pergunta o que poderia ter levado seus pais a usar esses métodos para esconder sua mensagem. Seus olhos brilham com curiosidade e determinação para desvendar sua mensagem oculta. A senhora Névia se livra dos rumores, usando a profecia como uma maneira de parecer pura e inocente. Então ela alega que os rumores são infundados e que as pessoas deveriam acreditar nela, já que é escolhida pelo oráculo. Então Elsa convoca Ash de novo, e eles relembram os eventos anteriores da senhora Rotella limpando seu nome e falando como se já fosse a princesa do Império. Eles notam como ela nem sequer é a princesa, mas já age como se tivesse poder. Querendo descobrir mais sobre a família dela, ela se pergunta se seria possível adiar seu retorno para casa, e acha que pode até pedir ajuda ao seu pai. No dia seguinte, o mordomo lhe avisa que um deslizamento de terra bloqueou a estrada da capital para sua casa. Mas ao ouvir isso, a garota fica divertida com as capacidades de seu pai, se perguntando se ele realmente conseguiu fazer isso. Com sua partida adiada, Elsa coloca seu plano em ação. Mais cedo naquele dia, ela havia quebrado as maçanetas de sua porta, permitindo que as pessoas ouvissem livremente as conversas ao passar. Suas táticas podem ser sutis, mas são realmente inteligentes. Então ela começa a falar sobre os hábitos antiéticos da senhora Rotella, se perguntando como alguém assim poderia liderar o império. Ela é alguém que gasta excessivamente os fundos do templo, alguém que nunca segurou uma caneta, e que arruinou sua própria situação financeira tentando comprar luxos. Ao ouvir isso, o mordomo conclui que seu comportamento realmente não é adequado para uma princesa. Com um gesto genuíno, ele jura lealdade a Elsa e ao bem-estar do império. Com o rumor que espalhou, Elsa se pergunta como a senhora Rotella conseguiria sair dessa. E na manhã seguinte, Elsa pensa numa forma de fazer com que o templo retire seu apoio a Rotella, mas seus pensamentos são desviados quando ela percebe que o sumo sacerdote poderia desempenhar um grande papel em frustrar seus planos. Com um olhar malicioso ela mostra sua curiosidade em conhecer o sacerdote, já que, como dizem, mantenha seus amigos por perto, mas seus inimigos mais ainda. O homem de cabelos brancos interrompe seu treino de espada quando um sacerdote o informa que a princesa gostaria de encontrá-lo. Ao ouvir isso, ele observa que é mais cedo que a data original do encontro, mas mesmo assim ele decide continuar o encontro. Enquanto isso, Elsa passa um tempo com Azel na estufa do palácio. Enquanto as duas estão juntas, ela tenta extrair informações da vida pessoal de Azel, particularmente coisas que seu irmão possa ter mencionado. Ela finge demonstrar preocupação com a situação familiar de Azel, e fala que deve ser difícil para seu irmão, considerando que ele é assistente do príncipe. Tocada pela preocupação da princesa, Azel cai na armadilha e revela informações. E até dá um pouco de pena de ver ela ter suas emoções manipuladas. Segundo ela, seu irmão realmente tem passado por momentos difíceis desde o novo oráculo. Além disso, ela menciona que é ainda mais problemático lidar com a situação, já que tanto o templo quanto o império estão envolvidos.
Elsa continua a bajular e tratar bem a Zel, e por isso a Zel faz o seu melhor para ajudar a princesa em qualquer assunto que ela possa precisar de ajuda. Pouco depois que a Zel sai, o príncipe herdeiro e a senhora Rotella entram na estufa, lado a lado. Audaciosa como sempre, ela questiona por que Elsa está na estufa para começar. Mas farta desse desrespeito, Elsa pede permissão ao príncipe para explicar isso à senhora Rotella. Quando ele hesita para responder, ela toma isso como um sim. Ela explica que, diferentemente da senhora Rotella, que recebe tudo devido à profecia, todo o poder e influência de Elsa são frutos de seu trabalho e dedicação de sua família. Mas ela não se deixaria desrespeitar tão facilmente, e quando ela tenta colocar a senhora Rotella em seu lugar, Neve parece permitir que seu ego prevaleça e desrespeita Elsa ainda mais, dizendo que ela se arrependeria de suas ações. O príncipe herdeiro continua em silêncio enquanto as duas mulheres brigam na frente dele. Então Neve para seu desrespeito, e convida o príncipe para seguir com ela para fora. Mas inesperadamente, o príncipe diz para ela ir primeiro. E quando ele repete isso pela segunda vez, Rotella parece sentida, como se fosse traída. Então Elsa e o príncipe se sentam um de frente para o outro na mesa. Indo direto ao ponto, ele diz a Elsa para parar o que ela está fazendo. Embora ele não mencione diretamente, ela sabe que ele está se referindo a questões relacionadas a Névia. Quando Elsa não cede, ele se impõe, dizendo que está avisando, e não pedindo. Chegando a um ponto final em sua discussão, Elsa diz que ele deveria saber melhor, já que nenhum membro de sua família deixa as pessoas que mexem com a família viver em paz, então de uma forma ou de outra, eles se vingarão. E ela está apenas seguindo as regras de sua família. Ao sair, ela lembra ele para não chamá-la mais pelo nome, afinal eles não estão mais noivos. Ele deve começar a tratá-la de acordo com seu título, a princesa do Ducado de Passentria, assim como deveria. Mas mesmo quando Elsa sai da estufa, ela percebe uma presença a seguindo. Percebendo que a pessoa não tem interesse em parar, ela segue até uma clareira para que possa lhe confrontar. Ao se virar, ela chama a senhora Neve Rotella, perguntando por que ela está lhe seguindo. Quando ela se revela, ela confronta Elsa imediatamente. Ela ouviu os rumores sobre si mesma, e nota como eles parecem se espalhar como fogo selvagem. Com um tom condescendente, ela explica que já sabe que Elsa é quem está por trás de tudo. Enquanto Rotella continua a falar sem parar sobre Elsa forjar os rumores, Elsa responde de forma descompromissada, dizendo que espalhar rumores não é uma coisa sensata para uma princesa como ela, e sugere que uma princesa deve permanecer composta, não importa a situação. Então, Elsa mostra a Rotella uma poção que carrega na mão. Ela despeja gotas do líquido no chão e imediatamente a grama começa a chiar e queimar com o químico. Se ela não soubesse de antemão que era Rotella quem a seguia, Elsa teria usado isso no perseguidor. Com um tom arrogante, ela aconselha a Rotella a enviar uma carta formal da próxima vez que quiser se reunir. Rotella percebe a gravidade do dano que o químico poderia ter causado. Mas para retaliar, ela exibe o anel em sua mão e o mostra de forma arrogante. Elsa simplesmente ri dela, perguntando como ela poderia se gabar de algo que Elsa já possuía. E era quase como uma herança agora. Então, a troca de palavras entre elas permanece afiada, e assim que Rotella vai embora, Ash imediatamente aparece de seu esconderijo. Acontece que a guerra acabou e a força imperial estaria retornando em breve. Há 3 anos, o Reino do Mar enviou um pedido ao Império, dizendo que aceitariam a se tornar vassalos se o Império enviasse um exército para eles. Seu irmão Rias Passem estava entre aqueles que participaram do reforço. E com o fim da guerra, seu irmão estaria retornando em uma semana. Mas além dele, isso significa que aquele garoto também estaria voltando. Na manhã seguinte, Elsa acorda com flores adornando seu criado mudo, se perguntando de onde vieram e como foram parar ali. Mas suas perguntas logo são respondidas quando Alfredo Venício aparece, o segundo príncipe do Império e filho bastardo do Imperador, que carrega mais um buquê de flores. Já faz muito tempo desde que se viram, e Alfredo expressa sua preocupação por Elsa, já que também ouviu sobre a nova profecia. Vendo ele preocupado, tudo o que ela pode fazer é tranquilizá-lo que ela está bem. Considerando que faz 3 anos desde o último encontro deles, isso fazendo com que Alfredo tenha 16 anos, dificilmente uma criança. De repente, enquanto eles estão se atualizando, ele puxa apressado Elsa para um abraço, deixando ela em estado de choque. Com um olhar mais suave, ele a pergunta cara a cara se ela realmente se lembrava dele. Ele parece muito com um príncipe herdeiro mais novo. Essa pergunta de Alfredo pega Elsa de surpresa, e de repente ela se encontra passeando pelas memórias do tempo em que se conheceram. Ela estava no jardim quando um Alfredo mais jovem puxou ela. Sentindo o leve puxão em seu vestido, ela voltou sua atenção para ele. Foi então que ele perguntou se ela estava ocupada. Vendo ele com uma expressão quase chorosa, Elsa ouviu o que ele tinha para compartilhar e desabafar, se perguntando como uma criança pode ser tão lamentável. Desde então, Alfredo lhe seguiu por toda parte, e ela se comportou como uma irmã mais velha para ele. Agora, 3 anos depois, ela está orgulhosa da pessoa que Alfredo se tornou. Pensar que ele sobreviveu e triunfou em uma guerra que foi forçado a participar é realmente algo admirável. Então ele pergunta se ela realmente desfez seu noivado com seu irmão, o que ela responde que sim.
Então, Alfredo convida Elsa para se juntar a ele para o café da manhã, mas ela logo percebe que ele ainda não cumprimentou o imperador, a rainha e nem seu próprio irmão. Ela o implora para se encontrar com sua família primeiro, e assim eles podem se juntar para uma refeição em um outro momento. Ouvindo isso, uma expressão triste toma conta do rosto de Alfredo. Mas ele entende o que Elsa quis dizer, e embora pareça doloroso não poder passar o café da manhã com Elsa, ele segue seu conselho. Enquanto Alfredo sai, Elsa olha pela janela e vê os preparativos começando para a festa de boas-vindas da noite. De repente uma ideia surge em sua cabeça, se perguntando quão divertido seria ver as reações do príncipe herdeiro e da senhora Rotella se ela comparecesse à festa de boas-vindas. Mais tarde, ela pede a Zel para ajudá-la a se preparar para a festa, o que ela concorda feliz. Mas de repente Elsa rapidamente revoga seu pedido, mostrando uma expressão preocupada e magoada. Vendo a expressão de sua senhora, a Zel fica preocupada que algo tenha acontecido. Mais uma vez, Elsa envolve a Zel ao seu redor. Ela então explica um assunto envolvendo a senhora Rotella, dizendo que ela pisoteou alguns dias atrás. Ao ouvir isso, a Zel sente pena dela, e se pergunta quão cruel é a senhora Rotella para machucar sua princesa. Vendo que seu plano atraiu a Zel com sucesso, Elsa se lembra de seu encontro com Ash algumas noites atrás. Ele a encontrou em seu quarto, trazendo informações importantes sobre a família Rotella. Acontece que os marquês da família Rotella tinham tomado grandes somas de dinheiro emprestadas da feira de comércio, e o filho que administrava a feira de comércio costumava ser apaixonado pela senhora Rotella. Mas mais importante, ele escondia um segredo sombrio. Acontece que o filho tinha matado sua mãe e escondido seu pai. E ninguém além do marquês sabia disso, e por isso ele usou essa informação contra o filho da feira de comércio, ou ele emprestaria dinheiro ao marquês, ou seria executado por seus crimes. Mas como se isso não fosse suficiente, Ash revela mais, e o marquês parecia estar bem relacionado com o santuário, e suas trocas e transações com o templo foram muito antes da profecia ser mudada. Ash continua dizendo que era desejo do sumo sacerdote informar a todos sobre a profecia, então ele suspeita que o sumo sacerdote está tendo um caso com a filha do marquês, então não é de se admirar que a profecia tenha sido mudada. Olhando pela janela, Elsa sabe que essa é uma notícia vital, já que o sumo sacerdote é proibido de ter relações, e pensa no que pode fazer com essa informação. Elsa pergunta se Ash tem alguma informação sobre a fraqueza da senhora Rotella. Ele responde que a maior fraqueza da senhora é a beleza, como itens de luxo ou servos de boa aparência. Nesse momento, ela pergunta se ele pode tentar seduzir a senhora Rotella para ela. Leal como sempre, Ash concorda em fazer o que ela ordena. Enquanto isso, Elsa relembra alguns detalhes sobre a vida dele, afirmando que ele cresceu em uma guilda cheia de assassinos, mas de alguma forma acabou abandonado à beira da estrada. Foi quando seu pai o encontrou e o acolheu sob sua proteção. Uma vez que Ash estava completamente recuperado, ele jurou lealdade à família, e faria qualquer coisa por eles. A história então salta para outro flashback, de quando Elsa ainda era uma menina jovem. Ela retorna ao seu quarto à noite para ler um livro, e por curiosidade ela vai verificar o quarto que ainda tem luz, vendo Ash manejando uma lâmina calmamente, limpando parte do sangue que espirrou em seu rosto. Uma mão se estica e agarra sua perna, pedindo que ela o salve. Mas Ash afasta a mão com um chute e diz a Elsa para voltar pro quarto. Apesar de estar abalada e tremendo com a cena, ela continua a pedir por uma explicação. E Elsa ficou surpresa quando seu irmão apareceu na cena, também coberto de sangue. Apesar dos protestos de Elsa, seu irmão a pegou no colo e a levou de volta ao seu quarto. Enquanto a acomodava na cama, ele perguntou sobre por que ela estava lá. Ela diz a ele para explicar a situação primeiro, mas ele evita o assunto, afagando sua cabeça e dizendo que o que ela testemunhou não era importante para ela. Com essa memória, ela se lembra de como a aparência de seu irmão não assustou os servos quando ele se foi, então ela era a única que vivia na ignorância. À medida que crescia, ela descobre que seu irmão e Ash estavam eliminando assassinos que planejavam matá-la naquela noite e lembra quantas pessoas foram prejudicadas como consequência de seu título de criança da profecia. Ela exclama quão estranho é que ela esteja se lembrando da primeira tentativa de assassinato ao mesmo tempo em que está vivenciando outro incidente. Nesse momento, um grupo de assassinos bloqueia seu caminho, prontos para atacá-la. Ela pergunta se foram enviados pela senhora Rotella, lhes dizendo que já estava ciente de sua presença o tempo todo. Ela então acrescenta que é hora de lidar com o assunto, e é quando Ash chega do nada para defendê-la e protegê-la dos assassinos. Elsa ordena que ele lide com eles rapidamente, e ele diz a ela para fechar os olhos enquanto os elimina para ela, e ele é literalmente um cavaleiro em armadura brilhante. Por outro lado, ela não fecha os olhos, observando toda a luta de Ash contra os assassinos. Quando alguém tenta atacá-lo, ela até o avisa, e ele eventualmente consegue lidar com todos eles. Ele se ajoelha diante dela e se desculpa por fazê-la testemunhar essa cena, o que ela diz que ele não precisa se desculpar, lhe entregando seu lenço para limpar o sangue em seu rosto. Ele inicialmente se recusa por respeito a ela como princesa, mas quando ela insiste, ele concorda e o usa respeitosamente. Quando eles ouvem um gemido de dor por trás deles, eles percebem que um dos assassinos ainda está vivo.
Ele pisa na mão dele para silenciá-lo e então pergunta se deveriam levá-lo de volta ao palácio do duque e usá-lo como evidência de que Rotella tentou assassiná-la. Mas em vez disso, Elsa diz para manter a tentativa escondida, porque ela já sabe que Rotella estava por trás disso, e aconselha a entregar o caso ao seu pai, pois eles precisarão disso algum dia. Naquela noite, o pássaro mensageiro volta com uma nova carta, e Elsa se sente terrível por ele ter que voar tanto. Enquanto ela lê a carta, descrevendo como é difícil encontrar a pessoa por trás dos assassinos, Alfredo aparece com sua aparência agradável. Alfredo diz que veio para lhe dar algo, e tira um deslumbrante vestido branco. Ela o reconhece imediatamente, e admite que era para ser seu vestido de noiva como princesa herdeira. Mas ela se pergunta por que ele traria isso para ela. Então ele explica que a filha de um marquês queria roubá-lo. Nesse momento, ela responde sabiamente que é a senhora Rotella e pergunta a Alfredo onde ele o encontrou. Ele explica que foi pura coincidência que enquanto vagava em busca de um presente para ela, notou uma mulher de cabelos rosas e a seguiu até o bar por curiosidade. Elsa o encara e pede para ele continuar. Ele revela que ouviu a senhora Rotella dizer seu nome enquanto olhava para o vestido. Alfredo teve que controlar sua raiva naquele momento, mas conseguiu roubar o vestido e fugir. Ela admite que o vestido já não é mais útil, e reconhece que não há nada mais extraordinário que um vestido branco. Enquanto diz isso, ela relembra outra memória sua com o príncipe herdeiro. Elsa e o príncipe herdeiro olharam com espanto para o vestido de noiva, enquanto ele lhe informava como qualquer coisa revestida de branco puro instantaneamente se tornava a coisa mais bela aos seus olhos. Ele diz que aquele era o vestido perfeito, e dá tapinhas gentis na cabeça de Elsa, dizendo que lhe cairia bem. De volta ao presente, Elsa admite para Alfredo que o vestido de noiva parece mais como uma recompensa para ela, uma recompensa por passar toda a sua vida treinando para se tornar a princesa herdeira perfeita. Mas ela não precisa mais dele agora que é somente a dama de seu ducado, e não mais uma princesa herdeira. Então, ela diz a Alfredo para devolver o vestido à senhora Rotella. Mas ele se aproxima dela e pergunta por que ela tem uma expressão tão triste. Elsa questiona o significado das palavras dele, e ele responde que ela tem um olhar que só se adquire quando se está triste. Então ela estende a mão para acalmá-lo, e ele aceita graciosamente seu toque. Ele eventualmente toma a iniciativa e beija sua mão, mas ela não reage, apenas dizendo que está ocupada com outros assuntos, então o chamará quando tiver tempo. Ela volta a ler um monte de cartas de convite que recebeu depois dele sair, já que tem muitos admiradores ansiosos e não está mais noiva. Ela descobre que muitos estão animados para vê-la no banquete de boas-vindas à noite, enquanto alguns especulam que ela não aparecerá porque o príncipe herdeiro e Rotella estarão na cerimônia juntos. A maioria dos que comparecerão quer se deliciar com o possível drama que pode surgir se ela aparecer. Sabendo disso, ela decide seguir os desejos deles e atender às expectativas. E ela planeja que o evento não aconteça tão facilmente. Enquanto isso, Azel aparece em seu quarto depois de ser convocada, e Elsa convida Azel para se aproximar enquanto revela seus planos futuros. Então Azel demonstra ansiosamente seu apoio, e garante a Elsa que a senhora Rotella não será capaz de machucá-la. Em seguida, o mordomo chega com mais cartas de homens disponíveis convidando Elsa para ser sua parceira na cerimônia. Mas ela lhe diz para jogá-las fora, pedindo que ele envie a carta que compôs em vez disso. Ela ainda afirma que se mais cartas de pretendentes chegarem, ele deve apenas descartá-las pessoalmente, pois ela já decidiu quem será seu acompanhante. Mais tarde naquela noite, Elsa finalmente termina seus preparativos, e espera que Rotella esteja ansiosa pela festa, pois vai mostrar que os rumores eram apenas uma brincadeira de criança perto do que ela pode fazer. No dia da festa, os servos estão ocupados preparando o evento, e muitos convidados nobres estiveram de dieta para estar no seu melhor. Como deve ser, ela se dirige a um local isolado, onde sabe que seus planos com Ash estão em andamento. Ela se esconde atrás dos estábulos e observa Ash se ajoelhar diante da senhora Rotella pedindo seu perdão. Ele garante à senhora Rotella que não tinha ideia de que ela possuía um objeto tão valioso. Ela afirma que não está com raiva dele, e apenas pergunta como ele obteve seu broche. Enquanto isso, Elsa permanece escondida atrás da casa de campo, ouvindo as conversas da senhora Rotella com Ash. A senhora Rotella está curiosa para saber como ele obteve seu broche, e Elsa se lembra de ter encontrado o broche no chão depois que Rotella saiu às pressas da floresta depois de seu pequeno confronto na estufa, e ela decidiu fazer bom uso dele. Ela deu o broche a Ash com a intenção de usá-lo contra Rotella, e fazendo com que ela caísse no seu jogo. Então ele começou a exibi-lo aos servos reais, causando a disseminação de um boato sobre um broche roubado que estava com um servo humilde, o que eventualmente chegou aos ouvidos de Rotella. A senhora Rotella continua a interrogar Ash, que se ajoelha na frente dela com um rosto inocente, convencendo ela de que simplesmente o encontrou no chão em algum lugar. Ela rapidamente cai na armadilha e acaricia gentilmente seu rosto, acreditando instantaneamente nele e o perdoando, já que ela é fraca em relação à diante da beleza de Ash, sem saber da delicada sedução que se arma ao seu redor. Por outro lado, Elsa testemunha isso e se afasta feliz. Enquanto isso, seu irmão recebe a carta de Elsa. Ele acabou de voltar da guerra depois de 3 anos de ausência.
Assim que ele lê sua carta, ele decide ir para o Palácio Imperial, e pede ao servo para preparar o cavalo para ele. Na manhã do baile imperial, na Igreja Imperial, o grande Papa se prepara para seu encontro programado com Elsa, sem que ela saiba. Enquanto isso, Elsa está em ótimo humor enquanto se prepara para o baile. Enquanto uma criada calça seus sapatos, o mordomo a informa que o príncipe e a princesa Rotella talvez já estejam a caminho do baile, e pergunta quando ela gostaria de ir. E ela afirma que só irá quando o sol se pôr e a lua estiver visível. Mais tarde, quando sua criada pergunta sobre o horário estranho, Elsa confessa que é o momento em que seu convidado mais esperado chegará. O convidado aguardado não chega até depois do pôr do sol, fazendo os servos acreditarem que a princesa irá ao baile sozinha. Por outro lado, Elsa continua confiante de que ele chegará. De repente, seu convidado mais esperado chega, sendo seu irmão, conforme prometido, e ele a cumprimenta calorosamente antes de dar um beijo em sua bochecha. Ele aconselha que eles devem se apressar para o baile, pois eles certamente causaram um grande impacto ao entrarem, os charmosos irmãos da famosa família Passentria, o príncipe Rias e princesa Elsa Passentria chegam ao baile. Quando eles atravessam o salão, o barulho se acalma, e todos os olhos se fixam apenas neles, incluindo os de Rotella. E Elsa nota os olhos ressentidos dela. Elsa sabe que esse silêncio se deve ao fato de que, como ex-princesa herdeira, ela normalmente não comparece a eventos como esse. Essa também é a primeira aparição de seu irmão depois de 3 anos em batalha. Ela se lembra da infância de seu irmão, que desde então é conhecido por ser poderoso e se parecer com sua linda mãe. Sua esgrima impecável lhe rendeu a espada do imperador, e o nomeou companheiro do príncipe herdeiro quando tinha apenas 16 anos. Mas não é só isso, a inteligência de Rias também é conhecida, já que ele ajuda seu pai a governar seu ducado. Tudo isso, além de entrar para o exército e se tornar um cavaleiro brilhante e implacável de seu reino. Elsa dá uma risada enquanto relembra como as mulheres nobres de seu reino ficaram miseráveis quando souberam de sua partida para os campos de batalha, e ainda lembra das inúmeras cartas implorando para que ele não fosse. Rias percebe sua diversão, e pergunta o que ela tem em mente, então confessa que tem pensado nos velhos tempos. Elsa então se desculpa para pegar uma bebida e encontra a senhora Rotella se misturando com as mulheres nobres. Ela suborna um garçom para levar uma bebida especial para sua inimiga, e ele mente dizendo que foi presenteada por um homem que se apaixonou por sua beleza. Quando a senhora Rotella recebe a bebida, ela fica comovida e quer mostrá-la às damas. Ela aceita ansiosamente o copo e engole de uma vez. Mas Elsa sorri maliciosamente por sua ação imprudente, incentivando ela internamente a beber o doce vinho premium junto com o medicamento que ela misturou nele. Ao voltar ao lado de seu irmão, ele nota a senhora Rotella bebendo o vinho. Mas Rias olha para o rosto de Elsa, e se pergunta se a senhora Rotella está mesmo apenas bebendo vinho, mas Elsa revela que talvez contenha um medicamento que seu pai forneceu. Enquanto isso, Elsa é abordada por uma Rotella tonta, fazendo ela se preocupar se o medicamento de seu pai já está fazendo efeito. Para ter certeza, ela segura o ombro da senhora e admite que foi ela quem começou os boatos sobre ela. Mas ao contrário do normal, Rotella não responde, levando Elsa a concluir que o medicamento não funcionou. Mas um sorriso aparece no rosto da senhora Rotella enquanto ela olha friamente para Elsa, confessando que pretende fazê-la se ajoelhar assim que se tornar formalmente a princesa herdeira. Elsa olha para a senhora Rotella enfraquecida e conclui que o medicamento está funcionando muito bem. Ela acredita que seus planos de se destacar na celebração começaram agora que a senhora Rotella finalmente absorveu o medicamento. Olhando para a pessoa na frente dela, ela odeia o fato de ter sido substituída por uma criança tão imatura. De fato, Elsa relembra seu baile com o príncipe herdeiro, e a primeira vez que segurou a mão de alguém e dançou. Como o rei e a rainha geralmente são os primeiros a dançar, ela e o príncipe sempre os seguiram. Mas ela não está pensando na dança com ele, mas sim que uma criança mimada lhe custou o lugar que ela trabalhou tanto para conquistar. Considerando as circunstâncias, mesmo que ela saiba que Rotella não será capaz de ter a primeira dança com o príncipe, ela finge não saber de nada, pedindo a Rotella para se acalmar e oferecendo seu lenço para enxugar o suor de suas bochechas. Por outro lado, Rotella leva isso como uma ofensa, avisando para não tratá-la como inferior. Enquanto a multidão observa a tensão entre elas, Elsa dá um tapinha gentil no ombro de Rotella e explica que estava apenas tentando fazê-la se sentir melhor. Mas Rotella imediatamente grita em resposta, dizendo a Elsa para parar de fingir. Ela aproxima seu rosto dela e sussurra se ela conhece aquela pessoa também. Elsa não entende, e descarta a ideia respeitando os convidados observando elas. Elsa pede a Rotella para se sentar para que possa se acalmar, mas ela rudemente afasta sua mão, fazendo ela se encolher. Mesmo que Rotella alegue que o tapa foi apenas um toque de sua mão, a multidão começa a sussurrar, se perguntando por que a escolhida da profecia é uma pessoa tão violenta. Quando Rotella ouve isso, ela escolhe ir embora de vez. Azel então aparece e pergunta a Elsa como ela pode machucar alguém tão agradável quanto Elsa. Rotella fica enfurecida, então puxa ela pela roupa e a chama de barata pegajosa. O insulto apenas alimenta o desabafo de Azel sobre como Rotella é inadequada para ser a princesa herdeira, e que Elsa é a única que merece esse título.
Ouvir isso temporariamente silencia Rotella antes de fazer ela dar um tapa em Azel. Mas Elsa intervém, e o golpe de Rotella atinge o rosto dela, fazendo ela sangrar pelo canto da boca, o que leva a multidão a criticar ainda mais as ações de Rotella. Por outro lado, Elsa nota que o medicamento é eficaz apenas por um curto período, e decide contar isso ao seu pai. Enquanto isso, todos no baile se perguntam como ela poderia ser a criança da profecia. E justo quando começam a acreditar que era falsa e forjada, os olhos de Rotella se arregalam de horror. Aproveitando a oportunidade para parecer completamente diferente de Rotella, Elsa oferece sua mão para ajudar a garota, e apesar da presença de Rotella ao seu lado, os murmúrios da multidão se tornam mais altos. Elsa tenta envolver sua mão ao redor do braço de Rotella, mas ela afasta de repente, fazendo ela tropeçar em uma mesa cheia de taças de vinho. Elsa se prepara para o impacto, enquanto as taças de vinho começam a cair. De repente o príncipe herdeiro chega e a puxa para si, protegendo ela do perigo enquanto as taças se quebram e o vinho mancha as roupas de Rotella. Elsa se pergunta por que o príncipe herdeiro protegeu ela e não sua noiva. Esse cara é realmente confuso. Enquanto isso, Rotella se afunda em desespero, dizendo a si mesma que não pode se rebaixar a tanto. Elsa se levanta mais uma vez para expressar sua insatisfação e oferecer sua ajuda, mas Rotella está atordoada, então decide ir embora e afasta sua mão com um tapa. Mas dessa vez, quando Elsa a chama e diz que ela está agindo de forma inadequada com ela, toda a multidão concorda, e começa a duvidar da veracidade do oráculo, fazendo com que Rotella arranque os cabelos, grite e chore, pedindo que eles que parem de falar. Com lágrimas nos olhos, ela se vira para Elsa e pergunta frustrada se ela quer ser punida, mas Elsa apenas dá uma risada orgulhosa e se aproxima, questionando por que ela deveria ser punida, e também se o oráculo realmente foi alterado. O sussurro dessa acusação leva a expressão chocada de Rotella, fazendo Elsa sentir que realmente tem algo de errado com a profecia. Logo depois, Rotella é levada embora por servos em derrota, deixando Elsa se perguntando por que o príncipe herdeiro não está ajudando ela. Enquanto se olham, Rias aparece e belisca as bochechas de Elsa, dizendo para ela tratar seu ferimento assim que o baile terminar. Então, Azel e seu irmão cumprimentam Elsa e perguntam se ela está bem. Elsa reconhece o irmão de Azel como auxiliar do príncipe herdeiro. E enquanto eles trocam cumprimentos, ela nota como ele ainda é bondoso, o que interfere em seu trabalho e o distingue dos demais auxiliares do príncipe. Ela também o compara a Azel, e percebe o quão parecidos eles são. Em seguida, ela se volta para Azel e beija sua bochecha, implorando para que ela não se coloque em perigo por sua causa dela, e pede ao homem a levar sua irmã para casa e curar seus ferimentos. Depois da partida de Azel com seu irmão, outras mulheres nobres se aproximam de Elsa, questionando se o príncipe herdeiro tomará alguma medida contra isso. Uma delas percebe como o príncipe herdeiro parece triste, e conclui que deve ser porque ele foi separado dela devido ao oráculo. Mas Elsa está ciente do boato sobre eles, e se pergunta se ele realmente tem sentimentos por ela. Ela gradualmente descarta a ideia, se lembrando de que mesmo que ele amasse, isso é irrelevante, pois agora ela não o ama mais. Surpreendentemente, ao se virar, ela o vê parado atrás dela com uma expressão triste no rosto. Rias intervém para cumprimentar o príncipe, antes que ele possa começar a falar com Elsa. Ela se sente confortada, e percebe que seu irmão fez isso de propósito porque eles não se dão bem. Sendo 3 anos mais jovem que Rias e um mestre na esgrima, ele ainda não pode derrotar seu irmão. E Rias é tão habilidoso que faz o imperador se levantar de seu assento e aplaudi-lo. Mas desde que Rias partiu para a guerra, eles não tiveram a chance de ter conversas nos últimos anos. Justo quando Elsa está escondida atrás das costas de seu irmão, o príncipe expressa preocupação com a demora de Rias em se encontrar com o imperador, que está insatisfeito, já que estava esperando por ele desde amanhã, então Rias promete visitá-lo em breve. Elsa olha por cima do ombro de Rias enquanto eles conversam, e percebe o foco do príncipe nela, reconhecendo imediatamente que ele deseja falar com ela. Com apenas um olhar, Elsa garante a seu irmão que está tudo bem para ela falar com o príncipe. O príncipe também pede permissão a Elsa para falar com ela por um momento, e apesar de não ser uma ordem, ela decide obedecer devido à sua autoridade. Quando estão sozinhos em um canto, ela esclarece que ele deve fazer um pedido formal se quiser falar com ela de novo. De repente ela relembra como costumava correr em direção a ele como uma criança pequena, sempre que ele pedia companhia quando estavam juntos. Mas ela sai de seus pensamentos quando ele a encurrala contra uma coluna e comenta como ela não o encontra mais quando ele lhe chama. Ele se pergunta por que ela não o escuta, enquanto acaricia seu rosto. Seu gesto faz ela estremecer, mas Elsa o empurra, e afirma que não recuará se uma dama criticar ela, já que agora ela é a princesa de Passentria. Quando ela está prestes a ir embora, ela aconselha ele a cuidar de sua noiva se não quiser ver o que aconteceu mais cedo de novo. Mas se recusando a deixá-la ir embora, o príncipe agarra suas mãos e as beija firmemente, avisando para ela nunca mais fazer o que fez hoje. Então, ela se apressa em ir embora, tentando se lembrar de que não está mais com o príncipe, e que esse seu coração acelerado quando vê desaparecerá com o tempo. Enquanto Elsa está sozinha na varanda depois de algum tempo, ela se lembra de como ela e seu irmão tiveram sua primeira dança hoje. Ela suspira e se encosta na grade,
feliz que seus planos para hoje funcionaram tão bem. De repente, Ash aparece e informa que tem algo que ela precisa saber imediatamente. Ele conta que esperou a senhora Rotella retornar, sabendo que é melhor confortar alguém quando seu coração está ferido, mas então ela tentou levá-lo para a cama. Mas nada aconteceu porque ela estava drogada e desmaiou. Mas Elsa acha isso monótono, e se pergunta se ele a procurou apenas para dizer isso. Eventualmente, ele revela que é sobre o sumo sacerdote, mas antes que ele possa continuar, alguém entra na varanda. Elsa luta para escondê-lo, pois ele é maior que ela, então Ash se abaixa e se esconde. Mas ela mantém o controle da situação, firme e pronta para enfrentar quem quer que seja. Por sorte, é apenas Alfredo, que notou Ash e pergunta quem ele é. Mas por outro lado, ela distrai Alfredo acariciando seu rosto e perguntando se ele quer tomar chá amanhã. E ele eventualmente deixa Elsa sozinha depois de concordar em encontrá-la para o chá. Ash se pergunta se Alfredo pode sair assim, mas ela lhe diz que Alfredo não fará nada para prejudicá-la. Ela então pede que ele continue o que estava dizendo anteriormente. Enquanto isso, o Papa e um sacerdote chegam ao local do baile e esperam que Elsa saia do palácio. Ele se sente encantado por finalmente ter chegado o dia de encontrá-la. O que exatamente esse Papa está planejando? Não notando a presença do Papa, Elsa se reúne com Rias no baile, contando a ele sobre o que Ash lhe disse. Ela afirma que o sacerdote tinha visitado Rotella algumas horas atrás, o que fez com que ela se perguntasse por quê. Ela especula que eles possam se encontrar, já que ela é uma criança da profecia, mas se eles se apegarem um ao outro demais durante seus encontros isso muda a situação. E foi exatamente isso que Ash testemunhou depois de se esconder no armário de Rotella. Elsa se pergunta como o sumo sacerdote, que não deveria amar ou ter filhos, poderia cometer tal pecado. Rias dá uma risada enquanto a observa atentamente, imaginando como ela cresceu tão rapidamente. Rias beija suas bochechas, um gesto comum de afeto entre os membros de sua família, e pergunta se ela está chateada com as mudanças no oráculo. Ela não nega que estava antes, mas diz que não está mais e que está preocupada com outra coisa. Rias lembra Elsa do quanto a mãe deles a valoriza, como um tesouro que foi levado pelo imperador, fazendo ela rir alegremente. Ela descreve como sua família a aceita, apesar de vê-los apenas algumas vezes por ano. Ela se vira para Rias e pede que ele informe sua mãe de que o tesouro de Passentria está a caminho de casa, e então Elsa e Rias decidem deixar a festa. Elsa sugere ele pode ficar um pouco mais, mas Rias insiste em voltar também, e em parte porque ainda tem alguns assuntos para discutir com ela. Enquanto caminham entre os pilares, Rias expressa sua surpresa sobre o relacionamento entre o sumo sacerdote e a senhora Rotella. Elsa fica escandalizada com a possibilidade do sumo sacerdote cometer um tabu com a senhora. Eles podem contar ao templo sobre isso, mas primeiro precisam reunir provas concretas. Eles podem ter que manipular as evidências procurando a caligrafia do sumo sacerdote. Elsa também lembra que, baseada na reação da senhora Rotella mais cedo, o oráculo pode ser falso. Os dois também percebem que apenas o sumo sacerdote foi capaz de receber o novo oráculo, enquanto o Papa não. Então, como veterano da violência, Rias propõe que façam um falso testamento com a caligrafia do sumo sacerdote e o matem, deixando as pessoas acreditarem que ele tirou a própria vida. Elsa acha que isso encerrará todo o conflito, mas eles não podem simplesmente prejudicar alguém com os poderes divinos, pois isso poderia enfurecer a deusa. Então o máximo que podem fazer é falsificar a caligrafia do sacerdote. Quando Rias precisa se ausentar momentaneamente, Elsa se encontra sozinha e aproveitando o ar fresco do lado de fora. Mas de repente, uma mão a agarra e tenta arrastá-la, dizendo que alguém importante deseja encontrá-la. Felizmente ela não é fraca, e ela luta contra o sequestrador e consegue esfaqueá-lo com sua faca escondida. É então que uma figura encapuzada de branco aparece na frente deles. Elsa fica chocada quando o homem se ajoelha diante da pessoa ferida e o cura, com sua mão brilhando com um poder desconhecido. Ela também nota que o homem tem cabelos brancos, o que implica algo importante. O homem então a cumprimenta de forma familiar, se apresentando como Azrael. Apenas pessoas com poder sagrado podem ter cabelos brancos, e o homem afirma ser o próprio dono do templo. Isso só pode significar que este é o Papa Azrael, um líder absoluto que nem mesmo o imperador trataria de forma imprudente. Mas Elsa não deixará que sua posição a intimide. O homem diz a ela que seu único objetivo é encontrá-la. O que é ainda mais chocante é que ele descaradamente acaricia seu rosto. Ela é rápida em afastá-lo, exigindo que ele vá direto ao ponto. O Papa responde de forma brincalhona que tem algo para falar com ela. Apesar de ainda estar relativamente atordoada por encontrar o Papa nesta situação, ela decide questionar por que ele tentou mandar sequestrá-la. Papa Azrael então sorri para ela como se estivessem tendo uma conversa agradável, e responde que apenas queria saber mais sobre ela. O Papa então menciona que não esperava que ela fosse tão forte, achando que ela era apenas uma princesa mimada. Elsa fica incrivelmente irritada com o comentário dele, mas sabe que precisa se acalmar. Em vez disso, ela exige novamente que ele diga o que veio dizer. No entanto, de repente, o Papa rouba sua adaga e a aponta para ela,
perguntando se ela quer ser dele, e mencionando que ela não tem razão para aceitar se realmente é a criança do oráculo. Ela o lembra de que já não é mais a escolhida do oráculo. Ele questiona de forma brincalhona se ela realmente acredita que o oráculo mudou. Ela admite que acreditou, mas apenas no começo. Ouvir essa sua resposta o diverte, especialmente quando ela propõe contar a ele a informação importante que mudou essa sua percepção em troca de um conhecimento igualmente vital da parte dele. Ele concorda com a proposta dela, mas como já é bastante tarde, ele sugere que se vejam em outra ocasião. Ele até ousa acariciar seu cabelo e beijar sua mão descaradamente. E antes de partir, ele lhe dá uma bênção como um pedido de desculpas. Ela só descobre o que é essa bênção mais tarde naquela noite, quando percebe que sua bochecha machucada não dói mais. Infelizmente, o dia estressante ainda não acabou para Elsa. Justo quando ela está prestes a descansar, ela é convocada a ir até Príncipe Herdeiro, e entrar no Palácio Real do Príncipe enche Elsa com memórias agridoces. Os momentos que ela compartilhou com o príncipe neste lugar lhe deram tanta felicidade, e ainda assim, agora, todos esses momentos não têm mais utilidade. O príncipe está de costas para ela quando ela entra em seu quarto, mas ele se vira quando ela o cumprimenta, vestindo um robe bastante revelador. Quando eles estão sentados, ela questiona por que ele quer vê-la, mas o príncipe apenas a encara em silêncio. Ela tenta mencionar a princesa Rotella, e ainda assim ele não responde. Mas de repente, ele se levanta e caminha em direção a ela. Ele finalmente fala e diz como ela é a mesma de antes, não se importando com as coisas que têm acontecido. Ele levanta o queixo dela com os dedos e a descreve como alguém que não se importa com ele. Ela exige que ele a solte, mas ele permanece teimoso. Ele fica mais irritado e se inclina em direção a ela quando ela menciona que ele deveria estar vendo sua princesa em vez disso. Então ele fica enfurecido, e quer saber se ela realmente deixará esse castelo. Mas ela calmamente responde que foi ele quem lhe deu permissão para sair se ela quisesse. Ela enfatiza que uma vez que seu noivo pediu a anulação, não há motivos para ela ficar. O príncipe parece consternado com a maneira como ela está agindo, pois pensava que chamá-la para conversar pessoalmente mudaria as coisas. Elsa expressa sua confusão, querendo saber por que exatamente ela está lá. Ele fica incrédulo que ela esteja tão relaxada quando ela o tem, mas ela acha que ele nunca foi dela, o que só o irrita ainda mais. Ele se vira, confessando que fará o que ela quiser. Mas todas essas suas ações a irritam agora, afinal ela viveu uma vida por ele, e mesmo assim ele a deixou num instante. Então ela lhe diz que não precisa mais dele, e que ele não deve esquecer que foi ele quem quis cancelar o casamento. Ela até brinca, dizendo que ficará preocupada com seu país se ele for deixado nas mãos de alguém que esquece tanto quanto ele. Mais enfurecido, ele grita o nome completo dela, e ela confronta de novo como quase foi Elsa Venícia, mas agora é apenas Elsa Pacentria, sua ex-noiva. Elsa instantaneamente se arrepende de mostrar tanta emoção, mas não pode parar agora, então ela continua falando. Ela lhe diz como cumpriu seus deveres até o fim, e quando a profecia mudou, ela só pôde obedecer ao desejo dele de cancelar o casamento. Então ela tenta sair, mas ele de repente a agarra. O príncipe lhe diz que se ela apenas implorasse para ele reconsiderar as coisas não chegariam a este ponto. Ela não pode acreditar que o príncipe está culpando ela, e mesmo que ele negue fazer isso, ela aponta que tudo o que ele fez durante todo esse tempo foi culpá-la. Ele a chama de insensível por fazer isso, tudo para que ela possa dizer aos outros que sairá sem derramar uma única lágrima. É quando Elsa se desfaz em lágrimas, e com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela o chama de egoísta, até que ela finalmente vai embora. A partir de então, o príncipe viverá com a mulher da profecia, e ela só os olhará como uma cidadã do império. De repente, ela sente o vento aumentar, apenas para descobrir que o Papa acabou de entrar pela janela. O Papa sorri charmosamente e afirma ter algo importante para lhe dizer. Ele percebe seu estado entristecido e oferece conforto imediatamente, mas em troca, ele pede o amor dela. Ele também vê a marca que o príncipe deixou em seu pulso quando a agarrou mais cedo, então prontamente lhe cura. Por outro lado, Elsa fica completamente confusa sobre como o Papa conseguiu entrar em seu quarto, que é bastante alto, mas decide não fazer mais perguntas sobre isso. E em vez disso, ela vai direto ao ponto, perguntando por que ele veio em primeiro lugar. Ele então descreve o quanto ela o surpreendeu, contrariamente à sua ideia inicial de que ela era uma princesa mimada. Agora ele a acha muito qualificada. Suas palavras a confundem ainda mais, então ela pede que ele diga claramente o que quer dizer. Naquele momento, ele coloca sua capa em volta dos ombros dela, e sem mais delongas, declara que veio para seduzi-la. Claro, Elsa interrompe suas ações com um aviso, se perguntando por que ele iria querer seduzi-la. Ela pensa que ele está fazendo isso para lembrá-la de que ele poderia facilmente chegar até ela se ela fizesse algo. Suas palavras divertem ainda mais o Papa, dizendo que ele estava enganado sobre ela. Ele comenta que pensava que era apenas o príncipe herdeiro que era talentoso, mas se verifica que a princesa também não é simples. Enquanto o Papa ajuda a se sentar em sua cama, ela descreve como o príncipe é digno de respeito considerando o quanto ele fez pelo Império, mas revela que a maior parte do mérito na verdade vai para ela.
Acontece que o imperador lhe disse que ela teria que ajudá-lo se quisesse ser a princesa. Aparentemente o príncipe tem levado crédito por seu trabalho todo esse tempo. De repente, ela sente sono, quando normalmente consegue ficar acordada por 2 dias. O Papa então explica que sua capa contém poder divino, então ela não conseguirá resistir ao sono. Ele a acomoda na cama, mas ela resmunga que um objeto com poder divino deveria ser registrado, e Azrael responde que o templo não está sob gestão imperial. Ele também a lembra de que ela não é mais a princesa herdeira, o que significa que ele pode simplesmente levá-la com ele. Mas Elsa mal consegue se concentrar a essa altura, e ele continua, dizendo que pode levá-la com ele imediatamente se ela quiser. Cansada, Elsa olha para ele, o que só o faz querer embalá-la para dormir ainda mais. E ele faz exatamente isso, mas também promete vê-la de novo em breve. Mais tarde, o Papa lida com um informante que eles capturaram. Depois de dar algumas ordens severas, ele se depara com uma mulher conhecida, a principal acompanhante de Elsa. Ele a lembra de fazer bem seu trabalho antes de se afastar, e a mulher é forçada a espionar sua amada mestra, já que tem que ser leal a quem salvou seu filho. E mesmo que tenha que enganar Elsa, ela fará isso por seu filho. E enquanto isso Elsa acorda assustada, e fica horrorizada ao perceber que a conversa com o Papa não foi apenas um sonho. Ela segura a capa do Papa, e nota o quão quente o poder divino é, achando que nunca mais vai esquecer se sente. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo falsa profecia.